This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Antes do programa começar, a gente entra com esse pedido de sempre: apoie este podcast. O nosso podcast ele depende unicamente dos nossos ouvintes apoiadores, os chamados ouvintes pagãos. Eles que estão sempre lá no grupo de Telegram, fofocando o dia inteiro, fazendo amizade, participando também das nossas gravações e dos sorteios que a gente faz de vez em quando. Gostou? Tem interesse em fazer esse programa continuar no ar? picpay.me/hojetém. E se você mora fora do Brasil, tudo bem, patreon.com/hojetém. Os links estão aqui na descrição do episódio. Agora vamos calmar o coração, porque o Play vai cantar. Breathe deep. Imagine your legs more limber in Duluth Trading Double Flex Denim. Envision euphorically squatting for that can of suds. Bending for your toolbox in a state of bliss. Lunging for your laser level on a whole new level. Relax and allow the flex to fill you with ability. Find your inner flex in Double Flex Denim only at Duluth Trading. Existe estudos sobre absolutamente tudo nesse mundão. Sobre o cérebro humano, sobre tipos de uvas, sobre bicho de pé. Mas poucas pessoas falaram com tanta profundidade e racionalidade sobre o amor. O amor. Aquele sentimento com definição ainda em consenso. Por ser complexo demais, por ser misterioso demais, superestimado demais. Amor de mãe, amor de amigo, amor de companheiro. Essa leitura aqui é, claro, para quem ama o amor, mas principalmente para quem nunca parou para pensar na ciência e na força que essa força tem nas sociedades. Vamos nessa? Tudo sobre o amor. Capítulo 1. Clareza. Pôr o amor em palavras. Enquanto sociedade, nos sentimos constrangidos pelo amor. O tratamos como se fosse uma obscenidade, relutamos em admiti-lo. Apenas dizer a palavra nos faz tropeçar e corar. O amor é a coisa mais importante na nossa vida. Uma paixão pela qual lutaríamos ou morreríamos. E, contudo, ainda hesitamos em insistir em seu nome. Sem um vocabulário maleável, nem sequer podemos falar ou pensar a seu respeito diretamente. Diane Ackerman. Os homens em minha vida sempre foram cautelosos em relação a usar a palavra amor levianamente. São precavidos porque acreditam que as mulheres dão importância demais ao amor. E sabem que o que nós pensamos sobre o significado do amor nem sempre é o que eles pensam. Nossa confusão em relação ao que queremos dizer quando usamos a palavra amor é a origem de nossa dificuldade de amar. Se nossa sociedade tivesse um entendimento estabelecido quanto ao significado do amor, o ato de amar não seria tão confuso. As definições de amor nos dicionários tendem a enfatizar o amor romântico, definindo-o primeiro e principalmente como afeição profundamente terna e apaixonada por outra pessoa, especialmente quando há atração sexual. É claro que outras definições informam o leitor que tais sentimentos podem existir em um contexto não sexual. Entretanto, afeição profunda não descreve de forma realmente adequada o significado do amor. A grande maioria dos livros sobre o amor se esforça para se esquivar das definições claras. Na introdução de Uma História Natural do Amor, Diane Ackerman declara: "O amor é o grande intangível."
Algumas linhas depois, ela sugere: todo mundo admite que o amor é maravilhoso e necessário, mas ninguém consegue concordar a respeito da sua definição. Timidamente acrescenta: usamos a palavra amor de um jeito tão desleixado que ela pode significar quase nada, ou absolutamente tudo. Tudo. Seu livro não traz qualquer definição que ajude alguém que queira aprender a arte de amar. Contudo, ela não é a única a escrever sobre o amor de forma a turvar o entendimento. Quando o próprio significado da palavra é coberto de mistério, não surpreende o fato de que a maioria das pessoas considere difícil definir a que elas se referem quando usam a palavra amor. Imagine quão mais fácil seria aprender como amar se começássemos com uma definição partilhada. A palavra amor é um substantivo, mas a maioria dos mais perspicazes teóricos dedicados ao tema reconhece que todos amaríamos melhor se pensássemos o amor como uma ação. Passei anos procurando alguma definição significativa da palavra amor, e fiquei profundamente aliviada quando encontrei um manual clássico de autoajuda do psiquiatra M. Scott Peck, A Trilha Menos Percorrida, uma nova visão da psicologia sobre o amor, os valores tradicionais e o crescimento espiritual, publicado originalmente em 1978. Reverberando o trabalho de Erich Fromm, ele define o amor como a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. Para desenvolver a explicação, ele continua: o amor é o que o amor faz. Amar é um ato da vontade, isto é, tanto uma intenção quanto uma ação. A vontade também implica escolha. Nós não temos que amar, nós escolhemos amar. Uma vez que a escolha deve ser feita para alimentar o crescimento, essa definição se opõe à hipótese mais amplamente aceita de que amamos instintivamente. Todo mundo que tenha testemunhado o processo de crescimento de uma criança desde o nascimento e vê claramente que, antes de conhecer a linguagem, antes de reconhecer a identidade dos cuidadores, bebês reagem ao cuidado afetuoso. Em geral, eles respondem com sons e olhares de prazer. Conforme crescem, reagem aos cuidados carinhosos retribuindo afeto, emitindo sons guturais diante da bem-vinda aparição de um cuidador. A afeição é apenas um dos ingredientes do amor. Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. Aprender definições falhas de amor quando somos bem jovens torna difícil sermos amorosos quando amadurecemos. Começamos comprometidos com o caminho certo, mas seguimos na direção errada. A maioria de nós aprende desde cedo a pensar no amor como um sentimento. Quando nos sentimos profundamente atraídos por alguém, dedicamos energia mental e emocional à pessoa. Isto é, a investimos de sentimentos e emoções. Esse processo de investimento em que a pessoa amada se torna importante para nós é chamado catexia. Em seu livro, Peck enfatiza corretamente que, em geral, se confunde catexia com amor. Todos sabemos que indivíduos que se sentem conectados a alguém pelo processo de catexia frequentemente insistem que amam a outra pessoa, mesmo magoando-a ou negligenciando-a. O que eles sentem é catexia, mas insistem que é amor. Quando entendemos o amor como vontade de nutrir o nosso crescimento espiritual e o de outra pessoa, fica claro que não podemos dizer que amamos se somos nocivos ou abusivos. Amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são, por definição, opostos a cuidado.
Ouvimos com frequência sobre homens que batem na esposa e nos filhos e então vão ao bar da esquina proclamar apaixonadamente o quanto os amam. Se você conversar com a esposa num dia bom, ela pode insistir que ele a ama, apesar da violência. A grande maioria de nós vem de famílias disfuncionais nas quais fomos ensinados que não éramos bons, nas quais fomos constrangidos, abusados verbal e ou fisicamente e negligenciados emocionalmente, mesmo quando nos ensinavam a acreditar que éramos amados. Para a maioria das pessoas, é simplesmente ameaçador demais aceitar uma definição de amor que não nos permitiria mais identificar o amor em nossas famílias. Muitos de nós precisamos nos apegar a uma ideia de amor que torne o abuso aceitável ou que ao menos faça parecer que, independente do que tenha acontecido, não foi tão ruim assim. Criada numa família em que o constrangimento agressivo e a humilhação verbal coexistiam com muito afeto e cuidado, eu tive dificuldade para abraçar o termo disfuncional. Uma vez que eu ainda me sentia e me sinto apegado aos meus pais e aos meus irmãos, orgulhosa de todas as dimensões positivas da nossa vida familiar, eu não queria nos descrever usando um termo que dava a entender que a nossa vida juntos tinha sido completamente negativa ou ruim. Eu não queria que os meus pais pensassem que eu os menosprezava. Aprecio todas as coisas boas que eles concederam à família. Com a ajuda da terapia, eu fui capaz de ver o termo disfuncional como uma descrição útil e não como um julgamento totalmente negativo. Minha família de origem me proporcionou ao longo da infância um ambiente disfuncional e essa situação não mudou. Isso não significa que não seja um ambiente no qual a afeição, o prazer e o cuidado também estão presentes. Em um dia normal, na minha família de origem, eu receberia atenção carinhosa e o fato de eu ser uma menina inteligente seria afirmado e estimulado. Então, horas depois, alguém me diria que era exatamente porque eu me achava tão esperta que provavelmente acabaria louca e internada no hospício, onde ninguém iria me visitar. Não é surpreendente que essa estranha mistura de carinho e crueldade não tenha alimentado positivamente o desenvolvimento do meu espírito. Aplicando a definição de amor de Peck à experiência de minha família, no lar em que eu cresci, honestamente eu não poderia descrevê-la como amorosa. Pressionada na terapia a descrever minha família de origem como amorosa ou não, dolorosamente eu reconheci que eu não me sentia amada. Mas me sentia cuidada. E fora da nossa casa, eu me sentia genuinamente amada por algumas pessoas da família, como meu avô. Essa experiência de amor verdadeiro, uma combinação de cuidado, compromisso, confiança, sabedoria, responsabilidade e respeito, nutriu o meu espírito ferido e permitiu que eu sobrevivesse aos atos de desamor. Sou grata por ter sido criada numa família que era cuidadosa e eu acredito fortemente que se meus pais tivessem sido bem amados pelos pais deles, eles teriam dado amor aos filhos. Eles deram aquilo que receberam: cuidado. Ressalto que o cuidado é uma dimensão do amor, mas somente cuidar não significa que estamos amando. Como muitos adultos que foram física e ou verbalmente abusados quando crianças, passei boa parte da minha vida tentando negar as coisas ruins que haviam acontecido, tentando me apegar apenas às memórias dos momentos bons e deliciosos que eu conheci o carinho. No meu caso, quanto mais bem-sucedida eu me tornava, mais eu queria parar de falar a verdade sobre a minha infância. Frequentemente, críticos da literatura de autoajuda e de programas de reabilitação gostam de fazer parecer que muitos de nós ansiamos por acreditar que nossas famílias de origem foram, são ou continuam disfuncionais, ou que lhes falta amor. Mas eu descobri que, assim como eu, a maioria das pessoas criadas em lares excessivamente violentos ou abusivos evita aceitar qualquer crítica negativa às suas experiências. Em geral, muitos de nós precisam de alguma intervenção terapêutica, seja por meio de leituras que nos ensinam e nos iluminam, seja por meio de sessões de análise para que sejamos capazes de, ao menos, começar
a examinar criticamente as experiências da nossa infância e de reconhecer as formas pelas quais elas impactam no nosso comportamento como adultos. A maioria de nós tem dificuldade de aceitar uma definição de amor que afirma que nunca somos amados em contextos nos quais existe abuso. A maioria das crianças abusadas, física e ou psicologicamente, foi ensinada pelos adultos responsáveis que amor pode coexistir com abuso. E em casos extremos, que o abuso é uma expressão de amor. Esse pensamento defeituoso com frequência molda as nossas percepções adultas do amor. Então, assim como nos apegamos à ideia de que aqueles que nos machucaram quando éramos crianças nos amavam, tentamos racionalizar o fato de sermos machucados por outros adultos, insistindo que eles nos amam. No meu caso, muitas práticas de humilhação às quais fui submetida na infância continuaram nos meus relacionamentos românticos adultos. Inicialmente, eu não queria aceitar uma definição de amor que me obrigaria a encarar a possibilidade de não ter conhecido nos relacionamentos que eram mais importantes para mim. Anos de terapia e reflexão crítica me permitiram aceitar que não há um estigma associado ao reconhecimento da falta de amor nos relacionamentos mais importantes. E se o objetivo da pessoa é a autorrecuperação, o bem-estar da sua alma, confrontar o desamor de modo honesto e realista é parte do processo de cura. A falta de amor consistente não significa falta de cuidado, falta de afeição ou prazer. Na realidade, meus relacionamentos de longa duração, assim como os laços da minha família, foram tão carregados de cuidado que seria bem fácil ignorar a disfunção emocional em curso. Para transformar a falta de amor em minhas relações mais importantes, primeiro eu tive que reaprender o significado do amor e, a partir dali, aprender como ser amorosa. Aceitar uma definição clara de amor foi o primeiro passo do processo. Como muitos que leram A Trilha Menos Percorrida várias vezes, eu sou grata por ter encontrado uma definição de amor que me ajudou a encarar os lugares na minha vida onde ele estava ausente. Foi por volta dos 25 anos que eu aprendi a entender o amor como a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. Ainda foram necessários anos para que eu pudesse me desapegar de padrões de comportamento aprendidos que anulavam a minha capacidade de dar e receber amor. Um padrão que tornava a prática do amor especialmente difícil era, com frequência, escolher estar com homens emocionalmente feridos, que não estavam tão interessados em ser amorosos, embora desejassem ser amados. Eu queria conhecer o amor, mas eu estava com medo de me entregar e confiar em outra pessoa. Tinha medo da intimidade. Ao escolher homens que não estavam interessados em ser amorosos, eu era capaz de praticar o ato de dar amor, mas sempre num contexto insatisfatório. Naturalmente, a minha necessidade de receber amor não era saciada. Recebia o que estava acostumada a receber: carinho, afeição, geralmente misturados com algum grau de grosseria, negligência e, em algumas ocasiões, franca crueldade. Às vezes eu era dura. Levei muito tempo para reconhecer que, embora quisesse conhecer o amor, eu tinha medo de ter intimidade de fato. Muitos de nós escolhemos relacionamentos de afeição e carinho que nunca se tornarão amorosos porque eles parecem ser mais seguros. As demandas não são tão intensas quanto as do amor. O risco não é tão grande. Muitos de nós desejamos amor, mas nos falta coragem para correr riscos. Embora sejamos obcecados com a ideia do amor, a verdade é que a maioria de nós leva uma vida decente, relativamente satisfatória, ainda que sintamos a falta de amor. Nesses relacionamentos, compartilhamos afeição e ou carinho verdadeiro. Para a maioria de nós, parece ser suficiente, porque geralmente é muito mais do que recebemos da nossa família de origem. Sem sombra de dúvida, muitos de nós se sentem mais confortáveis com a ideia de que o amor pode significar qualquer coisa para qualquer um, precisamente porque, quando o definimos com precisão e clareza, isso nos deixa cara a cara com o que nos falta, com uma alienação terrível. A verdade é que, em nossa cultura, muitas pessoas não sabem o que é amor. E esse desconhecimento parece um segredo horrível, uma ausência que precisamos esconder. Se tivessem me dado uma definição clara de amor mais cedo na minha vida,
eu não teria levado tanto tempo para me tornar uma pessoa amorosa. Se eu tivesse compartilhado com outros uma compreensão comum do que significa amar, teria sido mais fácil cultivar o amor. É particularmente angustiante que tantos livros recentes a respeito do tema continuem insistindo que definições de amor são desnecessárias e sem importância. Ou pior, os autores sugerem que o amor deveria significar algo diferente para homens e para mulheres, que os sexos deveriam respeitar e se adaptar à nossa inabilidade de comunicação, uma vez que não partilhamos a mesma linguagem. Esse tipo de literatura é popular, porque não exige mudanças nas formas estabelecidas de pensar papéis de gênero, cultura ou amor. Em vez de compartilhar estratégias que nos ajudariam a nos tornar mais amorosos, ela na verdade encoraja todo mundo a se adaptar às circunstâncias em que falta amor. As mulheres, mais do que os homens, se apressam em consumir essas leituras. Fazemos isso porque coletivamente nos preocupamos com desamor. Uma vez que muitas mulheres acreditam que nunca conhecerão um amor completo, elas estão dispostas a se acomodar a estratégias que ajudem a amenizar a dor e aumentar a paz, o prazer, a diversão nos relacionamentos existentes, especialmente nos românticos. Na nossa cultura não existem canais para os leitores responderem aos autores desses livros, e nós não sabemos se eles têm sido realmente úteis, se promovem mudanças construtivas. O fato de que mulheres, mais do que homens, comprem livros de autoajuda, usando nossos recursos de consumidoras para manter obras específicas na lista de mais vendidas, não é um indício de que elas nos ajudem efetivamente a transformar a nossa vivência. Comprei toneladas de livros de autoajuda. Somente alguns realmente fizeram diferença na minha vida. Isso acontece com muitos leitores. A ausência de debate público e de políticas públicas relacionadas à prática do amor na nossa cultura significa que ainda precisamos nos voltar para os livros como uma fonte primária de sentido e orientação. Um grande número de leitores aceita a definição do amor de Peck, ampliando-a na sua vida de formas úteis e transformadoras. Podemos espalhar a ideia evocando essa definição em conversas no dia a dia, não apenas quando falamos com outros adultos, mas também em nossos diálogos com crianças e adolescentes. Quando interferimos nas suposições confusas de que o amor não pode ser definido, já estamos criando um contexto em que o amor pode começar a florescer. Algumas pessoas têm dificuldade com a definição de amor de Peck, porque ele usa a palavra espiritual. Ele se refere àquela dimensão da nossa realidade mais íntima, em que a mente, o corpo e o espírito são um só. O indivíduo não precisa ser praticante de uma religião para abraçar a ideia de que existe um princípio que anima o self, uma força vital. Alguns de nós a chamamos de alma, que quando alimentada, aumenta a nossa capacidade de sermos inteiramente autorrealizados e aptos a nos relacionarmos em comunhão com o mundo ao nosso redor. Começar por sempre pensar no amor como uma ação, em vez de um sentimento, é uma forma de fazer com que qualquer um que use a palavra dessa maneira automaticamente assuma responsabilidade e comprometimento. Somos com frequência ensinados que não temos controle sobre os nossos sentimentos. Contudo, a maioria de nós aceita que escolhemos nossas ações, que a intenção e o desejo influenciam o que fazemos. Também aceitamos que as nossas ações têm consequências. Pensar que as ações moldam os sentimentos é uma forma de nos livrarmos de suposições aceitas convencionalmente, como a de que pais amam seus filhos, de que alguém simplesmente cai de amores sem exercer o desejo ou a escolha, de que existe algo chamado crime passional, isto é, a ideia de que ele a matou porque a amava demais. Se nos lembrássemos constantemente de que o amor é o que o amor faz, não usaríamos a palavra de um jeito que desvaloriza e degrada o seu significado. Quando amamos, expressamos cuidado, afeição, responsabilidade, respeito, compromisso e confiança. Definições são pontos de partida fundamentais para a imaginação. O que não podemos imaginar não pode vir a ser. Uma boa definição marca o nosso ponto de partida e nos permite saber aonde queremos chegar. Conforme nos movemos em direção ao destino desejado, exploramos o caminho. Precisamos de um mapa para nos guiar na nossa jornada até o amor, partindo de um lugar em que sabemos a que nos referimos quando falamos de amor. E agora, de ouvinte, eu te convido a ser leitor.
Você acabou de ouvir o primeiro capítulo de Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, o primeiro livro da trilogia do amor, da magnífica Bell Hooks. É uma reflexão profunda e imperdível que vai nos ajudar a entender as relações da nossa cultura e nos ajudar também a nos conhecer melhor a partir de tudo que a gente já viveu desde a infância, até a vida adulta. Tudo sobre o Amor é publicado pela editora Elefante e tem 269 páginas. É a leitura de um livro? É a leitura de um livro. Mas, no fim das contas, nos lê mais do que a gente imagina, Até o próximo programa.